Meus amigos, eu trago para vocês, com grande satisfação, do livro Setas para o Infinito, da editora Alvorada, do professor Humberto Roden, a partir da página 38, título: A liberdade da culpa e a necessidade da pena. E prossegue o professor Roden. Com o despertar da inteligência, que é o nascimento do homem ego, nasce no homem a liberdade ou o livre-arbítrio, mas de uma forma ainda imperfeita e inconstante. O homem que, no estado pré-intelectual, não podia fazer nem o bem nem o mal, já agora pode fazer o bem e o mal, mas oscila ainda entre esses dois extremos. Este livre-arbítrio parcial torna o homem parcialmente responsável por seus atos. O homem é responsável por seus atos na proporção em que age livremente. Harmonizar com o todo é bom, não harmonizar é mal. A harmonia com o todo se revela como verdade, justiça, amor, benevolência, solidariedade, reverência em face da vida, felicidade, etc. A desarmonia se revela no contrário. Quando o homem desarmoniza livremente com o todo, cria um débito ou uma culpa. Essa culpa, porém, exige imperiosamente uma pena, ou seja, um sofrimento. Por quê? Para manter o equilíbrio do universo. Se houvesse culpa sem pena, poderia o homem aumentar indefinidamente os seus débitos, as suas revoltas contra a constituição cósmica do universo, até desequilibrar tudo e converter o cosmos num caos. A pena ou sofrimento é uma espécie de válvula de segurança contra esse desequilibramento anticósmico, pois, assim como o gozo é vital, o sofrimento é antivital e, como tal, um freio para que o infrator pare no caminho das suas infrações anticósmicas. Se persistir em aumentar as suas infrações, destrói-se a si mesmo pelo excesso de antivitalidade, até acabar na autoextinção ou morte eterna, entre aspas. E aqui uma explicaçãozinha, né? Na verdade, essa autoextinção ou morte eterna, entre aspas, realmente pode acontecer. Temos informações sobre isso de outros ensinamentos. Por exemplo, ele quer dizer que o espírito, a criatura aqui na Terra encarnada, dentro desse ciclo evolutivo, que não fizer jus por evoluir dentro do panorama programado pelo Cristo, que é o dirigente do planeta, poderá realmente se extinguir neste ordem, perdendo até a sua forma perispiritual, deixando na Terra até mesmo seu perispírito, formado pelos elementos da natureza do planeta Terra, e aí vai habitar em mundos inferiores, e lá receberá uma nova roupagem, um novo invólucro, de acordo com a evolução do planeta em que esse espírito estiver na vibração, naquela faixa. Então é uma espécie de autoextinção do planeta Terra, mas a entidade vai continuar a sua evolução lá no outro mundo, no plano mais atrasado. Por isso fala morte eterna, quer dizer, é uma morte eterna mesmo, porque você imagina uma criatura que estava na Terra, que vai entrar num planeta de regeneração, uma nova era, de felicidade e de paz, com muitos desafios, é óbvio, mas de forma diferente, e aí vai habitar em planetas inferiores, começar toda a luta novamente. É isso que o Roden está dizendo aqui, com essa terminologia de autoextinção. É ele mesmo que se extinguiu de todo o seu
potencial que teria aqui no planeta Terra. Terá outras oportunidades, mas não no planeta Terra. Na casa de meu pai há muitas moradas, disse o Cristo. Prossegue o professor Roden. A necessidade da pena, que segue a culpa livre, é a garantia da estabilidade do universo. Se o infrator da harmonia cósmica quiser viver e não morrer por suicídio metafísico, tem de parar nas suas infrações, revogar a desarmonia e voltar à harmonia com o todo. E aqui digo eu, o todo é Deus, é o universo em expansão rumo ao infinito. Prossegue o professor Roden. O homem ego, pela semiluz da inteligência, Lúcifer, comete a culpa e provoca a necessária reação a ela em forma de pena ou sofrimento. Lei de causa e efeito, karma. Mas esse mesmo sofrimento, provocado pela culpa, atua também como prelúdio de redenção. Sim, aqui digo eu, é como uma mola propulsora, é como um estímulo, é pegar das dificuldades e criar uma nova perspectiva de vida melhor. Prossegue o professor Roden. A inteligência do ego produz o sofrimento pela culpa, e a razão do eu supera a culpa e o sofrimento, e prepara o gozo pela redenção de ambos. Pensam os ignorantes que a humanidade do presente seja pior do que a de séculos passados? Com a mesma lógica, ou falta de lógica, poderíamos afirmar que um rapaz de 25 anos é pior que um menino de 5 anos, porque este é inocente e puro, e aquele está cheio de pecados e impurezas. Verdade é que, objetivamente, a humanidade de hoje é bem mais pecadora do que a da Idade Média. Por quê? Porque a inteligência do seu ego é mais desenvolvida e tem mais possibilidade de criar desarmonias com o todo. E aqui digo eu, umas palavrinhas. Hoje, a mente humana, o espírito, a pessoa, a criatura, está numa dispersividade, numa dispersão terrível, tremenda. Hoje, o envolvimento das pessoas com o mundo exterior é extremamente diverso. Então, a grande dispersividade mental, onde as pessoas vivem mais no mundo externo do que no mundo interno. Prossegue aqui o professor Roden. Mas, por outro lado, estas culpas também criam penalidades muito maiores do que em séculos pretéritos, e, como pena é prelúdio de redenção, podemos afirmar que o homem do presente está mais perto da redenção do que o de épocas anteriores. Quando o filho pródigo estava guardando os porcos do seu tirano, no nadir da degradação, estava ele mais próximo da redenção pelo regresso, porque mais perto do ingresso em si, do que antes do egresso. Através da felix culpa e do necessarium peccatum, palavra do hino pascal, exultet, engendra o homem a tragicidade do seu destino, o seu roteiro evolutivo. O animal infraego não pode chegar ao eu, se não passar pelo ego. Ninguém pode chegar do antepenúltimo ao último, a não ser que passe pelo penúltimo. Nesse roteiro de libertação pelo conhecimento da verdade, certos místicos do Oriente enveredaram por um caminho que talvez possa ser considerado como um ato de boa vontade, mas não como uma compreensão integral. Resolveram abandonar o mundo objetivo do ego, que os escravizava, em vez de o superar pela libertação. Simples abandono não é libertação. Escapismo não é redenção. Quem apenas abandona o mundo do ego para se refugiar no eu, não se redime desse mundo. Não é um liberto, mas apenas um desertor. Pode essa deserção representar um ato de boa vontade, mas não deixa de ser medo e fraqueza. O homem disposto a libertar-se deve encarar o mundo da escravidão, lutar com ele até superá-lo por uma força inerente ao próprio lutador. Pela luta,
essa força latente no lutador desperta, adquire vigor e crescente poder, até derrotar o adversário. E aqui umas palavrinhas. O adversário é o ego. Somos nós mesmos. Prossegue o professor Roden. A luta com o mundo do ego exige uma força incomparavelmente maior do que o simples abandono desse mundo adverso. E ainda que o lutar perca muitas batalhas nessa guerra existencial, se ele persistir na luta, revela-se mais heróico e admirável do que o desertor do campo de batalha. A Bhagavad Gita do Oriente e o Evangelho do Cristo não recomendam fuga, mas luta até a vitória final. O homem realmente liberto superou tanto a derrota como a deserção. Mas essa vitória só pode ser conquistada pelo eu divino do homem, porque esse elemento divino do homem é onipotente, quando devidamente desenvolvido e acordado. Aspas, tudo é possível e nada é impossível àquele que tem fé. Aspas. Isto é, fides, fidelidade ao seu centro onipotente, seu eu divino.